Olá, caríssimos! Bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 7 de dezembro de 2019, fechando a primeira semana do Advento, né? E lembrando que é o primeiro sábado do mês de dezembro. E, como prometido, como eu falei no áudio de ontem, eu fiquei de passar algumas informações, ou pelo menos a indicação de um livro, referente à devoção dos 5 primeiros sábados. Então vamos supor que você se consagrou pelo método Montfort, a Nossa Senhora, né? Fez aquela consagração mariana, né? Tão conhecida, tão divulgada nas redes sociais. Ou você já é mariano, ou você está entrando nesta vida devocional mariana, ou de repente você é já do Sagrado Coração de Jesus, mas por algum motivo você está achando que seria importante fazer uma devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então essa devoção é para você, caríssimos. Tem uma indicação de um livro da Canção Nova, da Áurea Maria, chamado A Devoção Reparadora dos 5 Primeiros Sábados, compreenda o carisma da reparação do Imaculado Coração de Maria, que foi, né, um pedido, que é uma mensagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né, que pede que seja feita essa reparação em 5 primeiros sábados. Muito similar à prática no quesito participação da missa, comunhão no dia, confissão, é muito similar à devoção do Sagrado Coração, mas o objetivo já é um pouquinho outro, né? Então eu vou ler aqui a contracapa do livro para você entender um pouquinho. Este livro pretende ajudar a entender o que a mensagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é profunda e simples, é teológica e pastoral. Ela vem do início do século XX e é muito atualíssima. Como precisamos rezar e fazer sacrifícios, como precisamos de conversão. Contudo, a aparição de Nossa Senhora, além de profética, atual, simples, teológica e pastoral, tem ainda o intuito de reparar os pecados cometidos pelos homens. Ao ler estas páginas, é possível perceber que o reparador é o Cristo. Devido aos pecados que a humanidade vivia, o Pai enviou seu Filho para salvá-la. No Filho reparador das ofensas, temos também uma mãe. E qual é a mãe que não torce pelo Filho, que acredita nele e quer ajudá-lo? Nossa Senhora quer contribuir para a salvação das almas. Esta obra relata a necessidade de fazermos reparação a partir da Sagrada Escritura e também a partir dos pedidos feitos pelo anjo de Portugal e por Nossa Senhora nas aparições de Fátima, Portugal e de Pontevedra, na Espanha. Deste modo, compreendendo melhor o sentido da reparação, poderemos colocá-la em prática. Então aí esse livro ele não é muito caro. Eu não lembro quanto é que foi que eu paguei nele, mas os livros da Canção Nova não são tão caros assim, tá? Então, em vez de você ficar comprando aqueles romances, às vezes uma literatura que vai encher tua cabeça com coisa que não deveria, então, junta um pouco do dinheirinho aí, né? Usa uma parte do seu 13º e faz um investimento para saber sobre o carisma da reparação dos 5 primeiros sábados. Um detalhe muito importante que eu gostei bastante, que eu não acho muito aqui nos livros, principalmente nos livros católicos brasileiros, já no prefácio é uma carta, como vou explicar? Uma carta da diocese, ou no caso, na página 9, está aqui, prefácio. Aí tem o timbre, o escudo, né, da arquidiocese, o carisma da reparação. O trabalho que vais ler e meditar tem base doutrinal, mas é sobretudo testemunho e prática devocional de oração reparadora. A maneira da introdução sugiro 3 singelas cestilhas que são: a Senhora do Rosário, Fátima Aparecida, queremos colaborar na sensibilização, são orientações do bispo local. A carismática autora escreveu este texto para uso pessoal que podemos aproveitar e imitar em permanente atitude orante da vida para a vida. Foi emitida em Fátima, 23 de junho de 2017, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, assinatura do bispo ou arcebispo local. Aqui diz: Serafim de Souza Ferreira e Silva, bispo emérito de Leiriana de Fátima, apartado 31. Tem o telefone, tem o número do fax. É uma carta da diocese, ou da arquidiocese, agora eu não sei como é que é lá. Por que eu estou falando que eu não vejo em muitos livros católicos? Muita gente, então, tem muito autor católico, pregadores e tudo, só que
seria importante ter o aval do bispo da onde essa pessoa mora para estar publicando algumas coisas, porque isso dá um sentido, até me foge as palavras, sabe? Mas dá uma certa segurança para quem lê. Porque, infelizmente, às vezes eu encontro um material que se diz católico, mas tem alguma coisa que não está batendo. E são editoras conhecidas. Mas, assim, eu vou deixar nas entrelinhas, mas tem editoras que você nunca vai me ouvir falar aqui. Talvez uma ou outra vez eu vou estar falando, porque a obra é interessante, tá? Mas só aquela obra, porque a editora em si não me inspira, assim, sei lá, não me inspira um zelo, sabe? Não me inspira algo que possa estar divulgando essa editora, sabe? Por exemplo, a editora Canção Nova eu gosto bastante, mas eu às vezes pontuo um pouco os livros, né? Não é sempre, toda vez que eu estou falando, mas eu digo que boa parte do material dela me ajudou, me ajuda ainda, né? Um ou outro eu não me adaptei bem, mas não é por conta disso que a própria editora inteira esteja, no meu olhar, seja uma editora que de repente está ultrapassando alguns limites dentro da doutrina e catecismo da Igreja Católica. Tem uma editora que eu gosto bastante, que é a Paulus, que você sempre vai estar me vendo falar aqui, tá? A editora do Santuário, lá de Aparecida, que tem, por exemplo, Glória de Maria, de Santo Afonso de Ligório, né? A editora Cleófas também tem publicações maravilhosas, né? A editora do professor Felipe Aquino. Uma editora pequena, mas que eu já observei que os poucos títulos que ela possui tem um peso grande, que é a editora Subiaco. Você encontra na livraria Martíria, com Y, via virtual. Uma livraria pequena, assim, mas tem bastante coisa. Tem Regras de São Bento. Por exemplo, essa da editora Subiaco tem o livro da Santa Gertrudes de Elfta. Que mais? Tem, deixa eu ver, essa daqui. A editora Ave Maria, que publica a Bíblia Ave Maria. Também é uma editora muito séria. O editorial dela não é assim, sabe, eu não encontro temas estranhos, temas assim que deixam uma dúvida, sabe? Tem uma outra editora que eu não compro muito, mas que publicou, reuniu o tema Teologia do Corpo, então o título é Teologia do Corpo, mas foi retirado de todas as palestras e cartas apostólicas e tudo de São João Paulo II, a editora Ecclesiae. Ecclesiae, com 2 Cs e termina com IAE, né? Ecclesiae. Publicações da Arquidiocese de Curitiba também, não é porque eu moro aqui, né? Mas as publicações dela são ótimas, né? Contudo, tem outras editoras católicas. A Loyola também eu super indico, até porque a própria editora Loyola, que é dos jesuítas, tem publicações filosóficas, né? Agora, tem outras editoras católicas que você não vai me ouvir falar muito. Porque dentro do quadro editorial eles publicam outras coisas, né? Então, fica complicado indicar as outras. Fora que eu já adquiri material de outras. E, infelizmente, tinha algumas coisas estranhas. E até, sabe, umas coisas que... Por que tá falando isso, né? Sabe? Logicamente, nenhuma editora também está isenta de cometer um pequeno deslize. Por exemplo, tem um livro aqui, A Prática do Amor de Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. Eu não vou falar quem que é o prefaciador, né? Mas o prefaciador, ele fala que não, essas coisas que Santo Afonso de Ligório está falando é daquela época. A gente não precisa viver essa radicalidade que o santo está dizendo. Não é bem assim, né? A gente poderia viver essa radicalidade de uma forma frugal e simples para agradarmos ao Senhor Jesus. Então eu acredito que o prefaciador talvez não faça uma vivência assim completa, né? Não sei o que essa pessoa está pensando, mas o caminho da santidade nunca mudou, né? Por mais que os tempos sejam outros, no final o caminho da santidade é aquilo que Jeremias viveu, o profeta Zacarias, o profeta Ezequiel, mais ou menos aquilo. A gente é visto como um doidinho, né? Inclusive os santos mesmo,
que foram incompreendidos na sua época, e mesmo os santos atuais são compreendidos, né? Quem leva, não estou nem falando santos, estou falando pessoas que tentam viver a sua santidade aqui nesta vida, século XXI. Eu sei que fugi um pouco do tema dos 5 primeiros sábados, mas eu não vou falar muito. Eu vou deixar para você fazer a experiência dos 5 primeiros sábados. E eu vou dizer, é mais difícil do que eu fazer o Sagrado Coração, porque eu estou tentando, não consigo terminar os 5 primeiros sábados. Vivo sempre fazendo alguma coisa. Alguma coisa acontece, algum compromisso, então ainda eu tô tentando, né? Mas deveria, mas tá uma luta aí, tá um combate mesmo. Mas enfim, tá? Bem, vamos iniciar a liturgia da palavra, né? Já vamos acabar com o mimimi. Mas eu estou tentando explicar aqui para vocês que quem me acompanha diariamente vai reparar que eu indico livros. E a maioria dos livros são dessas editoras que eu falei. Editora Subiaco, meio difícil porque eu só tenho um livro dessa editora. Mas é uma editora que publica muita coisa da parte assim dos padres do deserto, sabe? Uma coisa mais meditativa, mais até, assim, como eu direi, aquela parte mesmo dos... Quem leva uma vida mais... quer levar uma vida santa meio que no deserto da vida, sabe? Não estou falando deserto, entrar no deserto do Saara ou lá no Ceará. Não, não é isso. Mas se você entender que é necessário ir morar num lugar assim tão retirado, né? Sinta-se à vontade. Quem sou eu para te julgar? Mas é o deserto mesmo de se fechar para algumas coisas que o mundo oferece. Principalmente esse mundo cheio de neon, cheio de marketing, cheio de bolinhas coloridas, coisinhas fofinhas... Entendeu? Que até o monstrinho chifrudinho tá todo fofinho, né? Desculpa falar, mas o negócio é assim já. Bichinho com chifre, entende? A gente tem que começar a se perguntar por que tá acontecendo isso, por que até para brinquedo para criança tem um bichinho com 2 chifres, monstrinho feio, todo fofinho, mas monstrinho feio que eu digo é um monstrinho que às vezes solta raio e tal, mas é tudo fofinho, tudo queridinho. Será que é tão queridinho assim? Será que o próprio demônio não quer parecer tão assim bem bonitinho na foto, mas no fundo, né? A gente sabe o que o demônio faz. Parece até aquela propaganda, né? Porque 2020 está chegando, período eleitoral aí para troca de prefeito e vereadores, certo? Aí não tem aqueles memes do BookBook, do Facebook? Aparece tem um dinossauro fofinho, lilás, né? Então na época... pré-eleição fica lá, todo fofinho, né? Aí sou amiguinho das crianças. Depois, quando entra na prefeitura, entra no cargo público, o cara vira o T-Rex, né? Do parque Jurassic Park, não é isso? Então, demônio é mais ou menos assim também. Na hora que muito interessa a ele se finge de bonitinho, né? E a gente não pode cair nessa. Então, vamos iniciar a leitura. Pronto, pitaquei, não vou fazer nenhum comentário para o áudio, porque senão fica muito longo. Vamos iniciar a nossa liturgia deste dia pelo sinal da Santa Cruz, né? Fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste sábado... sim, esse sábado também é dedicado a Santo Ambrósio, tá? Esse dia 7. Cor branca, mas é memória facultativa. Aí o que acontece? Se na sua paróquia ou arquidiocese não se lembrarem de Santo Ambrósio, a cor é roxa. Caso lembre, aí é cor branca, por conta dele. Vamos lá. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 19 a 21 e versículos 23 a 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e os teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira.
Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A luz brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 146, com o refrão: Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, os dispersou de Israel, juntou de novo. E os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Aclamação. Está em Isaías 33, versículo 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Senhor nosso juiz e nosso rei. O Senhor legislador nos salvará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje, deste sábado, está em Mateus 9, versículo 35 e vai para o capítulo 10, versículo 1 e depois do 6 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os demônios, para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, tá? Recomendo que você faça novamente as leituras, as primeiras leituras e o Evangelho, os Salmos também, se você tiver tempo, fazer uma repassada dessa primeira semana, né? Desde domingo até agora, sábado. Anotar, fazer anotações no seu caderno. Uma das coisas que eu sempre promovo, esse é o termo correto, promovo mesmo, é um ato de estudo bíblico. E eu já falei, né, e reitero novamente, o material que eu me utilizo, o método que eu me utilizo é do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, Monsenhor Jonas a Bíblia. Diz que ele tem esse epíteto, né? Diz que o pessoal não sabe falar a Bíblia e falou que é o Padre Jonas da Bíblia. Mas realmente tem um livro dele antigo que está sempre reeditado pela Canção Nova, que é a Bíblia no meu dia a dia. Existe um programa, inclusive em toda a rede Canção Nova, bem interessante, que te ajuda bastante a identificar princípio eterno, ordem, porque existem verbos fortes. Jesus pede ação. Ser cristão é ser ativo de alguma forma, nem que seja na parte oracional, tá? E eu me utilizo também do material aqui da própria Arquidiocese de Curitiba, do nosso arcebispo Dom Peruso, passos da leitura orante. São 5 passos super simples, mas que ajudam bastante a fazer uma visualização, uma meditação em cima da palavra, e até a gente se sente partícipe da parte da leitura. Porque a gente tem mania de ficar lendo muita ficção, né? Muita romance, muito romancezinho, muito Game of Thrones e não sei o quê, né? Não é isso? E aí agora passou, agora não sei qual que é a moda da vez, mas
ou até eu gosto muito do Senhor dos Anéis, tenho falado bastante alguns áudios sobre o escritor, né, que ele era católico, mas a questão é que às vezes a gente fica delirando em cima de livros de ficção, de fantasia, e fantasiando também algumas situações da nossa própria vida. Então, se é para fantasiar, vamos fazer uma meditação guiada a partir da palavra de Deus. A gente se colocar, por exemplo, um dos passos da leitura orante é você se colocar aqui na cena de Jesus falando, né, aqui de Mateus 9, se colocar no meio da multidão, bem próximo dele, se colocar até como os 12 discípulos ali no meinho e ouvir as ordens que ele está dando. Então isso dá um certo conforto, faz a gente sair da inércia, da paralisia, né? Ou dar uma outra inércia, a inércia ativa, em vez de ficar na inércia passiva. Isso eu estou usando a lei da física já, né? Porque inércia é ou é um movimento contínuo ou um ato perpétuo de paralisia, né? Ficar parado para sempre. Então, te ajuda um pouco a meditar e ruminar a palavra, né? Aí ruminar é o termo do Monsenhor Jonas. Certo? Então, se puder fazer essa repassada, talvez você tenha falado assim, mas eu não tenho a publicação Deus Conosco. Para isso que serve o aplicativo, né? O aplicativo, o app da Liturgia da Palavra, da Canção Nova, que você pode baixar no seu Android, iPhone. Inclusive, parece que existe também um aplicativo da CNBB com a liturgia diária, tá? Se não, qualquer coisa, visita o site da CNBB, que tem a liturgia diária. O site do Padre Marcelo Rossi também tem a liturgia diária. Acho que do Padre Manzotti também tem, né? Mas eu sugiro o aplicativo da Canção Nova, que é hiper prático. Dá para facilita bastante, assim. Então, ao invés de ficar lendo outras coisas, vamos nos propor a ler a Palavra de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, na proteção do Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente se converta a Ele e levados pela mão pela Nossa Senhora, né? De sua devoção. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, né? Mas que ela possa nos levar Nossa Senhora é Nossa Senhora, é sempre a mesma. Às vezes os antigos falavam umas coisas diferentes, assim, falava que uma era a prima da outra. Não, é o título, é um carisma daquela aparição que foi para um santo, ou uma aparição aprovada pelo Vaticano, entendeu? Nossa Senhora de Guadalupe, etc. Então, mas o importante é que ela sempre nos leva ao Senhor Jesus e quer sempre nos ajudar a nossa conversão e salvação. Não é ela que salva, Nossa Senhora nos leva ao Senhor Jesus para promover a salvação das almas, porque o Senhor Jesus tem fominha de almas. Né? Tem muita gente que se perde por não conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Paz e bem a todos.